É isso aí, torcida do Timão. Vamos aqui, pessoal, para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo o pós-jogo do Corinthians, que venceu o Palmeiras, venceu o clássico em Itaquera. Timão aí se afasta de vez da zona de rebaixamento. Torcedor corintiano, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueça de deixar o like e comentar aí da onde vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Mais ou menos recentemente, as pessoas, não, mas o Garrão não tá jogando nada. As pessoas vêm falar com a gente, né? Eu falo assim, o Pelé não jogava bem todos os jogos. É normal que qualquer jogador tenha oscilação, ainda mais sob essa pressão. Sim. O goleiro, porque não tem nem o que falar. O goleiro fez o time avançar em mata-mata, o goleiro elevou a moral da equipe, o goleiro é parte enorme da recuperação. E o Yuri Alberto, que é acionado em contra-ataque, que é um jogador que não desiste de nenhuma jogada, que é um cara extremamente raçudo. Tá com confiança, tecnicamente voltou. É um bom jogador. Sim, bom jogador, claro. Que é um cara que coopera na marcação, mais alta, se precisar recuar para o meio de campo, ali fechando espaço, ele recua. Como ele faz isso, o Memphis pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque essa não é muito a do Memphis, que se adapta a tudo que é necessário dentro daquilo que ele consegue fazer. Então, adiantando um pouco a pauta, sem querer atropelá-la do final do ano, Não, vai lá. Ele é um dos 3 símbolos da recuperação do Corinthians até o momento. E respondendo a pergunta que está na tarde ali, é o melhor momento dele, Calçade, com a camisa do Corinthians? Que ele chegou, teve uma boa arrancada. Ele teve Quando o Corinthians foi à final da Copa do Brasil, ele teve um grande momento. O Antônio Oliveira, ele teve um bom momento também. É que lembrar, né? esse momento aqui é o momento da salvação. Né? Então, esse momento aqui ele tem um peso maior até agora, porque assim, tem de um lado a queda, do outro lado a permanência na Série A. Isso é muito objetivo. Então, você acabou de citar jogadores que são responsáveis. Sim, a chegada de todos ajudou, todos. É que, personificando individualmente, você tem caras que, por exemplo, o Hugo Souza, né, as defesas que fez no jogo, neste jogo, mais uma vez, ajudaram a... Aí, 15 segundos, tá, gente? Imaginou? Essa primeira... Sai esse gol, pronto, era outra história. Sai esse gol... Acabou. É outra Os fantasmas da derrota contra o Racing. Porque é o seguinte, na sequência, sem tomar o gol, já era um time que entrou desestabilizado. Você imagina, com 1 minuto, você vai pro jogo tomando 1-0. Aí não sabe o que poderia acontecer. Isso parece luta de peso pesado. Se um encaixar um golpe, né, o resultado... e nesse caso é um peso pesado que está sofrendo muito, é o Corinthians, com um que vem há anos jogando melhor. Mas esses caras, eles realmente, você identifica a permanência neles. Sim, mas sempre olhando, eu gosto de olhar para o geral, para os outros, porque ninguém faz um time com 3, né? Eles dependem dos outros. Mas assim, o Yuri Alberto poderia estar numa fase ruim, tá? A gente já fez telas aqui mostrando a fase ruim de Yuri Alberto. Sim. Então, assim, quando você mostra a fase boa, primeiro que é um ato de justiça. Sim. Respeito ao trabalhador. É real. Ele fez 2 gols nesses 2 últimos jogos. Na Argentina, tinha menos ângulo do que nessa partida. Essa partida aqui ainda tinha. Na Argentina, ele fez uma bola e ainda passa no meio das pernas do goleiro. E aqui é a saída do Everton, bem esquisita, né? Porque a bola passa por ele. E o Yuri Alberto tem o gol livre, mas é uma bola na diagonal com 2-0. Então, esse cara merece... Esse vai dormir tranquilo. E acho que a gente tem que ressaltar que assim, a boa fase, o que está acontecendo, tem muito mais a ver com o Yuri Alberto do que aquele momento terrível que ele viveu. Porque eu estou falando assim, ele viveu o primeiro momento terrível de um Corinthians que não produzia nada, que não criava nada, e a bola não chegava para um centroavante, que era o centroavante, era até diferente a maneira como o Corinthians jogava. Então, ali eu acho que nem era muito responsabilidade dele. Aí houve uma etapa em que o Corinthians criava sim, ou passou a criar mais do que criava no começo da temporada, e ele desperdiçava. E desperdiçava de uma maneira que não era normal para o que a gente já tinha visto do Yuri Alberto e para a perspectiva que havia em relação para a carreira dele quando ele vai para o futebol europeu. Né? Havia uma perspectiva de um crescimento ali meteórico dele conseguir, de repente, em pouco tempo, estar numa grande liga do futebol europeu. Isso acabou não se confirmando. E agora vem esse momento que, sem dúvida nenhuma, para mim não tem nenhuma dúvida, porque ele teve alguns brilharecos, sim, em alguns momentos anteriores, mas a gente não olha para o Yuri Alberto só para o jogo de hoje.
A gente olha, inclusive, para as partidas de eliminação do Corinthians nos seus mata-matas e vai ver no Yuri Alberto um jogador que não pode ser culpado, que não pode ser criticado, quer dizer, um cara que teve boas atuações até mesmo em algumas das partidas que acabaram ocasionando as eliminações do mata-mata. Então, é um grande momento dele. Isso é importantíssimo, eu acho que a gente tem que avaliar uma coisa. Ele é hoje disparado o jogador mais valioso do Corinthians. Quando eu digo, o Yuri. Porque ele é um jogador de 23 anos de idade. Eu acho que, a partir do momento em que o Corinthians sofre o transfer ban, todo o esforço do mundo, tudo aquilo que o Corinthians ia fazer de esforço, eventualmente, para contratar jogadores, e acho que os planos nem eram de grandes contratações para 2025, né? Pelo que a gente conversou, inclusive, com o Fred Luz lá no Corinthians. Acho que não havia, né, um plano de talvez contratar tanto quanto o Corinthians contratou no meio do ano. Porque, de fato, contratou vários bons jogadores no meio do ano. Mas, assim, se o Corinthians não vai poder contratar até 2026, né? Se o transfer ban continuar valendo, acho que o maior esforço do Corinthians, o grande investimento, tem que ser a manutenção do Yuri Alberto. Pois é. Porque ele, claro, para um clube que está na situação que o Corinthians está, obviamente ele é uma possível fonte de receita significativa, porque, repito, é o jogador mais valioso, é um cara que... Dividido com o Zenit. Tem 23 anos. De metade do Zenit. Tem isso. É verdade. Até por isso tem que ter um esforço, né, Calçade? O Yuri Alberto, assim, ele tem... Também a grana que entrar não vai ser metade só. Nos momentos de baixa, aí a gente lembra que foi o direito de contratar o Pedro, foi o Mantuan, teve também... O zagueiro. Teve mais gente. Teve o direito do Pedro, que foi, teve o Mantuan, teve o goleiro, o Ivan. Sim. Foi meio Corinthians para contratar. Porque ele estava jogando muito bem, o Alberto. E o Corinthians ficou com 50%. Então, porque é aquele momento da primeira temporada do Yuri Alberto. Então, agora, isso pesa menos, mas nos momentos de baixo... Mas é um bom argumento também, porque assim, o Corinthians ganha menos se ele sair. Então mas aí eu pergunto para vocês também que tem uma outra questão que o Corinthians tem que resolver. Dia 30 de novembro, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para exercer a sua preferência na compra do Hugo. Mas não tem nem que pensar. Né? Não, eu sei que não tem que pensar. Mas o Corinthians vai ter que agilizar, porque a partir do dia 30... A partir do dia 30. Jurídica, então, né? Tem uma discussão jurídica. Exatamente. E a partir do dia 30, ele perde essa preferência. Ele tem primeiro o transfer. Você falou do Yuri, eu acho que o Hugo é uma necessidade absurda. Mas ele já comunicou que vai fazer. Pois é. Ele tem agora aqui os parcelamentos. Tem que correr. Ele tem os parcelamentos para pagar. Até porque no contrato tinha um parcelamento. O transfer ban, ele pagando a dívida, ele desaparece. Eles têm que se mobilizar para isso, porque senão ele não pode fazer nada. Claro que pode ter mais transfer ban, mais um monte, né? Para quem deve para todo mundo, você tem uma fila de transfer ban. E aí ele vai ter que pagar a dívida, cai o transfer ban. Paga a dívida. Porque, inclusive, o processo considera isso, né, Calçade? Pagou, a partir do momento que você tem um transfer ban... Você tem que pagar aquela dívida. O processo para que você seja submetido a um outro transfer ban, ele é mais simples. Isso já aconteceu com muito clube, o transfer ban, não sei se todo mundo... não pagou a dívida, vai para a FIFA, fala que o time não pode contratar mais ninguém até pagar essa dívida aqui. Então é o que ele tem que fazer. Mas eu não acredito que ele vá perder nenhum desses jogadores. Acho que não. O Corinthians não pode se dar o luxo, o direito de perder. A gente falou do Yuri, tá claro. O Hugo também. O Hugo, assim, fundamental. Para achar outro goleiro igual o Hugo é muito, ainda jovem e tudo. Dificílimo. Então acho que... porque o Cássio poderia, assim... Acho que o São Paulo viveu, dois caras gigantes, né? Cada um do seu jeito. O Cássio no Corinthians e o Rogério Ceni no São Paulo. O Rogério foi e o Rogério anos, né? Foram anos. Anos, porque ninguém servia e era um peso gigantesco, porque sucedeu o Rogério. Então o São Paulo demorou um bom tempo e o Corinthians foi imediatamente. O São Paulo tem um bom goleiro, mas ainda não achou um goleiro
Mas tudo bem, mas não tem mais a discussão, né, Birner? Acho que esse é o ponto que o Calçade está falando. Agora sim, você discute ou não, Rafael, é bom, não é bom, é ótimo, não é ótimo, pode ser melhor, não pode, mas ninguém mais fala do Rogério Ceni. Acho que essa é a questão. E talvez se o Corinthians não tivesse conseguido imediatamente, após a saída do Hugo, do Cássio, um goleiro com a qualidade... Com a cerejinha no bolo, que era o Carlos Miguel. Exatamente. Eu ia falar isso, porque o Corinthians tinha esse goleiro. Já tinha. Era o Carlos Miguel. O Carlos Miguel ia ser esse cara. 2 bons goleiros. Então, esse papo do Cássio, eu acho que ele tende a ficar... Aliás, só para fazer o Abel está falando. Diretoria, ela teve a perda do Carlos Miguel numa renovação muito ruim. Foi anterior, né? Não foi essa diretoria, né? Essa tem a sacada de arrumar um goleiro que está resolvendo tudo por um preço muito baixo, olhando o mercado, né, de transferências hoje. Mas muito baixo. É uma das melhores contratações. Aliás, o Cássio de custo-benefício. Que deixaram sair de graça, tá? Foi, também teve isso. Vamos ouvir o Abel. É o torcedor do Corinthians que está acompanhando. Falou, mas o Corinthians ganhou, não vamos ouvir o Ramon, que o Ramon não falou ainda. É o Abel que apareceu primeiro. Esperando. Vamos lá no Abel, vamos ouvi-lo. Acho que vocês já me ouviram dizer várias vezes que precisamos de 3 dias, não basta 3 dias para ter a equipa ao melhor nível. Mas falando do jogo, estamos a falar de um jogo, eu vou ser muito específico naquilo que vou dizer. Pagamos pela falta de eficiência da nossa equipa e pelos nossos próprios erros. Tudo o resto é fé de Iber. Abel, boa noite. No jogo contra o Fortaleza, você também cita os erros defensivos cometidos pelo Palmeiras que acabaram gerando aquele empate em casa em 2-2. Já são 7 gols sofridos nesses últimos 3 jogos, contando aquela partida fora de casa contra o Juventude também. Esses erros defensivos citados por você mais uma vez, você acredita a quê? Qual é o problema do Palmeiras nesse momento, e principalmente olhando para os 2 resultados que não vieram nas últimas rodadas, do porquê o Palmeiras tem apresentado essas falhas defensivamente? Obrigado. Erros individuais. Visto como é que foi o golo que sofremos, o primeiro golo contra o Fortaleza? Lembra-se como é que foi? Como é que foi? Um corte falhado dentro da área e um remate exterior que fizeram o 1-1, igual ao golo que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um golo fora da área que nós, dentro da área, com a baliza sem goleiro, nós não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo golo que nós sofremos contra a Fortaleza, como é que foi? Exatamente igual. Como é que foi? Exatamente igual. Claro, são erros individuais. É falta de... Nós temos que perceber que hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer de divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians, hoje, com erros que nós demos, com golos que nós oferecemos, porque o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e a aproveitar os nossos erros, e aproveitou bem, foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou-te só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte, na segunda parte Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste, 2, não fizeste, 3, não fizeste, 4, não fizeste. E depois ofereces um golo. É duro, claro que é duro. Isso são os jogadores, eu sei que os jogadores não querem falhar, mas este tipo de erros pagam-se caro, como falaste muito bem. Basta ver a forma como sofremos os últimos 4 golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em golos. Apesar de sermos um dos melhores ataques, devemos muitos golos à nossa equipa por falta de eficácia, de não finalizar, que foi o que aconteceu hoje. Nos primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Portanto, volto a repetir, hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros. Muita lucidez ali na análise, hein? Rara entrevista, assim, nesse sentido. Até demais, porque né? Ele costuma não dar nomes. Ele pode falar erros individuais, já seria até um pouco diferente, porque ele
Assim, ele defende o elenco dele, o grupo, e depois lá dentro ele solta os cachorros. Claro. Sim. Hoje ele soltou os cachorros dentro do vestiário e fora. Uma coisa conversa para nós, outra entre eles. Mas ele veio. E ele veio e deu nomes ainda. Olha, perdemos este lance, esse. Porque Mas isso É tanto coisa- nome que nem individualizou, né? E é a explicação Pois do jogo. O jogo foi exatamente isso. Um primeiro tempo de muitas oportunidades e de falhas, e o Corinthians conseguiu resolver, se aproveitar. É uma entrevista diferente, mas ele falou tudo isso lá dentro. Com certeza. Não é chegar e falar isso para Birner, no pique que a gente tem o Ramon, hein? Vai Eu lá. vou ser super rápido. Vai lá. Por ser o Abel e o tamanho que tem no Palmeiras, ele pode falar isso sem ter impacto nos próximos jogos. Isso é verdade. Acho que não devia ter falado. Individuais já era o suficiente. E só tem uma coisa que ele está faltando, que ele não falou. O Palmeiras tem sofrido esses problemas em alguns jogos de um tempo para cá. Eles aconteceram contra o Fortaleza, eles aconteceram hoje, eles aconteceram contra o Juventude. Foi. E os times do Abel não marcam tão mal. E aí não são só questões individuais. Bem rapidinho, assim, ele explica, eu acho que a explicação dele, estou de acordo com o Calçade, está tudo correto, Realista. ele falou verdade, e não vou discutir a capacidade de gestão de elenco dele, mas o que eu quero saber, e provavelmente ele foi questionado, assim, a saída do Estevão é algo muito estranho. Eu não sei se o Estevão estava machucado, estava sentindo alguma coisa, pode ser, depois, inclusive, se a gente tiver essa informação, a gente traz aqui na mesa do Linha de Passe, vamos ouvir o Ramon. Ramon, vamos lá. No, siempre los jugadores, siempre es el grupo, sobre todo la gente que no le toca jugar, porque es normal, no estuvimos siempre en los times grandes del país, siempre nos tocó dirigir y ya sabemos cómo es. Las críticas es normal que acontecen, más como falé en la semana al grupo, los que llevaron a semifinal, a las 2 semifinales de las 2 copas y también de este gran clásico, que nosotros, gracias a Dios, estamos acostumbrados a ganar clásicos, es del grupo, de este grupo que le dio la ilusión, todo el grupo, sobre todo los que no venían jugando, veníamos alternando, no venían jugando, un grupo hizo un esfuerzo enorme. Porque cuando llegamos nós, hace 3 meses, É isso aí, torcida do Corinthians, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Destaque na vitória do Corinthians contra o Palmeiras. Garro desabafa. Foi uma semana difícil para mim. O meia Rodrigo Garro deu uma resposta para a fiel torcida na vitória por 2-0 sobre o rival Palmeiras. Com um gol e uma assistência nesta segunda-feira após o derby, o camisa 10 falou da dificuldade que passou ao longo da semana após desapontar na eliminação para o Racing na Copa Sul-Americana, perdendo uma chance clara quando o time estava em vantagem. Foi uma semana difícil para mim ficar de fora de um sonho que particularmente era importante cumprir, mas é o futebol, né? Hoje estamos aqui, participei de 2 gols, fiquei feliz pelas pessoas que estão comigo, minha família, meus pais, irmãos, minha família, pessoas que sempre apoiam, disse Garro em entrevista. Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no derby. Com a vitória, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, 4 de vantagem em relação ao Atlético Paranaense, que abre o Z4. Já o vice-líder Palmeiras estacionou nos 61 pontos, 3 a menos em relação ao Botafogo, que encara o Vasco na rodada. O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Torcida do Timão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueça, pessoal, quando forem se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador, conteúdo relacionado ao Timão. Desde já agradeço.